Boa noite, amigos. Aqui vos fala Matheus Chibus do canal Ciquetum. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal e rezem pelo meu pai, né? Está doente, mas se recuperando. Bem, esse ano que vem, 2024, é ano de eleição americana. E a política americana é uma coisa que é muito difícil para a maioria de nós entender. Quase todos nós temos dificuldade de entender. Eu mesmo não entendo 100%. Mas a cobertura está muito difícil. Por exemplo, o Trump, ele está recebendo vários processos. E nenhum comentarista da mídia brasileira consegue explicar o que é que está havendo com o Trump. Ele está preso? Ele está solto? O que é que está havendo? Ninguém explica. Vou até fazer um vídeo quanto a isso depois. Um exercício para todos vocês. Expliquem aí nos comentários com suas próprias palavras o que está havendo com o Trump. Se ele está preso, se ele está solto, enfim. Né? Agora, uma coisa que ninguém entende quanto à política americana, e é até bom fazer um vídeo quanto a isso, é porque a política americana, em grande parte, é uma política étnica. Certo? Os interesses da política americana giram muito em torno dos vários grupos étnicos que tem nos Estados Unidos. Vejam. Esses dados que eu vou dizer agora podem não ser precisos. Certo? Que eu não... Eu estudei isso faz tempo. Mas até mais ou menos 1950 era estimado, certo, que os Estados Unidos tinham respondiam por 50% do PIB do mundo. E antes da crise de 29, havia estimativas de que ele chegava a 75%, salvo engano, certo? Pelo que eu me lembro. Agora, e eu estudei isso faz tempo. Agora, nisso aí, gente do mundo inteiro ia morar nos Estados Unidos. Quase todo mundo queria emigrar para os Estados Unidos. Certo? E claro, ainda hoje ele ainda tem uma parcela significativa do PIB mundial. Muita gente quer ir para os Estados Unidos. E nisso aí surgiram nos Estados Unidos muitas minorias étnicas. A sociedade americana virou uma sociedade multiétnica. Você tinha os italianos, os lituanos, os jubileus, os irlandeses, os alemães, deixa eu ver mais que eu... Tudo, né? Os franceses, o negro nos Estados Unidos adquiriu o status de grupo étnico. Algumas seitas, como é o caso dos mormons, adquiriram também status de grupo, certos comportamentos de grupo étnico. Né? Por exemplo, mexicanos, latinos, né? Depois entrou cubano, venezuelano, quase toda a América Latina também tem colônia nos Estados, também tem diáspora nos Estados Unidos, né? Português, tem muito português ali na costa leste, né? E até mais ou menos 1960, nos Estados Unidos ainda havia vizinhanças, certo? Bairros étnicos. O meu bairro é lituano, o meu bairro é italiano, o meu bairro é irlandês. Não entra aqui, você não pode entrar, né? Você não, como tem essa questão do racismo americano, se o negro entrasse, pior, né? Aí é que o problema ia ser grande mesmo, né? Toda essa questão de segregação racial americana, né?
Tanto que o negro começou a adquirir nos Estados Unidos características de um grupo étnico diferente, tem maneira de falar diferente, tem certos aspectos culturais diferentes, sotaque diferente, que é coisa que você não tem no Brasil. E houve um certo grau de assimilação dos grupos étnicos nos Estados Unidos por um longo processo de engenharia social. No Brasil, os grupos étnicos que existiam no Brasil foram assimilados pelo Vargas de uma maneira bem mais violenta, bem mais truculenta. De modo que já nos anos 50, o que havia de culturas étnicas no Brasil desapareceu. Então, muitos desses grupos têm lealdades, têm rivalidades recíprocas, mesmo tendo sofrido vários graus de assimilação. Em alguns lugares essa assimilação foi mais forte, em outros foi mais fraca. Por exemplo, no sul dos Estados Unidos, paradoxalmente, lá a assimilação foi muito forte. No sul dos Estados Unidos tem pouquíssima cultura étnica. Não saberia dizer o porquê. Né? E veja, historicamente, no passado, um dia, certo? Até mais ou menos os anos 50, a divisão entre Partido Democrata e Partido Republicano não era uma divisão de esquerda a direita. Tinha no Partido Republicano ala de esquerda e ala de direita, e no Partido Democrata ala de esquerda e ala de direita. Na verdade, a divisão entre Partido Democrata e Partido Republicano era mais no seguinte sentido: Partido Republicano era o partido que queria, ou que prezava, ou que dizia que queria uma unidade nacional americana acima de todas essas questões de grupos étnicos e de lealdades locais. Tanto que o Partido Republicano era muito típico dos WASPs, né? Os brancos anglo-saxões protestantes. Já o Partido Democrata era um partido que historicamente girava mais em torno dessa questão, certo, de defesa dos grupos contra essa subsunção em uma cultura nacional biônica. Por isso o Partido Democrata sempre foi um partido muito voltado tanto para o eleitor étnico, quanto também para grupos locais que tinham uma cultura específica, como é o caso do sul dos Estados Unidos. Por exemplo, na Guerra da Secessão, certo? O norte dos Estados Unidos, os Estados Unidos da América, a grosso modo, eram governados pela cúpula do Partido Republicano. Já o sul dos Estados Unidos era governado pela cúpula do Partido Democrata. E até mais ou menos os anos 90, o povo do sul dos Estados Unidos ainda votava no Partido Democrata, certo? Nas eleições locais. Eles só votavam no Partido Republicano a nível federal. Mas nisso aí o Partido Democrata sempre foi um partido que, já desde o início, quando ele não era tão esquerdista assim, tão esquerdizado assim, tinha essa tendência de ser um partido de defesa dos interesses de grupos étnicos e de identidades locais, em geral. Ele era um partido
que na verdade isso é mais um discurso exotérico do Partido Democrata, certo? Porque na verdade o Partido Democrata sempre esteve paradoxalmente por trás de muito dessa engenharia social para supressão de grupos étnicos, para assimilação. Por exemplo, Roosevelt foi um presidente que trabalhou muito, ao mesmo tempo que tinha muito apoio do americano étnico, ele também trabalhou muito para suprimir determinados étnicos nos Estados Unidos. Em alguns casos, de maneira até um pouco violenta. Também teve em relação aos alemães, por exemplo, certas medidas análogas às do Vargas. De proibição da língua, etc. Isso também aconteceu em muitos governos estaduais, certo? E com o tempo, esses grupos étnicos foram se assimilando. O Partido Democrata começou a se tornar cada vez mais revolucionário, em grande parte porque surgiu uma liderança dentro do Partido Democrata, e isso aqui é algo que eu confesso que eu mesmo não sei 100%, mas uma liderança de discípulos do Saul Alinsky. Discípulos do Saul Alinsky, gente que teve ligação com a New Left, né? De alguma maneira. E assim como os gramscistas e socialistas europeus, em grande parte, buscaram apoio em grupos defensores de interesses de minorias étnicas, esses grupos também tiveram uma certa facilidade de entrar no Partido Democrata e instrumentalizar isso aí. Essa questão dos interesses étnicos, interesses locais, né? Por exemplo, o estado do Minnesota é um estado onde você tem muitos nórdicos étnicos. Até os anos 80, você ainda ouvia muita gente falando na rua dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, isso aí. O Partido Democrata, ele conseguiu cooptar ele conseguiu cooptar um partido local de defesa de interesses étnicos. Se não me engano, era o Partido dos Fazendeiros de Minnesota. E hoje Minnesota, que é um estado muito rural, é um estado completamente dominado pelo Partido Democrata. É um dos poucos estados rurais americanos que vota pelo Partido Democrata. Certo? Por exemplo, então vejam, só que com essa esquerdização, a liderança do Partido Democrata foi buscando novos grupos étnicos cuja liderança eles fossem capazes de controlar. E nisso aí, em grande parte, eles meio que usaram como estratégia a imigração em massa. Para tentar encher os Estados Unidos de grupos que fossem mais afáveis aos interesses deles, certo? Por exemplo, eles instrumentalizaram muito as lideranças negras americanas. Eles promoveram e promovem muita imigração de latinos. E existe toda uma articulação com as lideranças latinas.
eles com o tempo começaram a ter um domínio cada vez maior sobre um certo grupo étnico americano, que eu não vou dizer qual é, mas que tem uma certa tendência histórica maior que os outros, há um certo esquerdismo e há conflitos com outros grupos étnicos, certo? Que eu acho que todo mundo aqui sabe qual é, né? E nisso aí, hoje em dia, o Partido Democrata é primariamente um partido que tira a sua base de votação de eleitores de grupos étnicos, digamos assim, mais marginalizados, entre aspas. E que, no caso, fazem um acordo. O Partido Democrata nos dá privilégios e, em troca, nós o apoiamos. Se vocês forem ver os memorandos do Partido Democrata, e já vazaram alguns, inclusive vazaram muitos na primeira eleição do Trump, na eleição que o Trump ganhou, já vazaram alguns memorandos no seguinte sentido, que a liderança do Partido Democrata já tinha vazado isso antes. E vazaram do Partido Republicano também, mas no caso do Partido Republicano, a estratégia já é outra. Já é mais de choque em relação aos valores, né? Discurso de defesa dos valores, etc. Como nós vamos usar isso, né? Como nós vamos usar isso aí, no caso, né? Como nós vamos usar discurso econômico. E no do Partido Democrata era o seguinte: era um discurso quanto a consumidores eleitorais e demografias-alvo. Como se o que eles quisessem vender fosse um produto para uma demografia. E essas demografias eram grupos étnicos. No caso, eram os hispânicos, o negro e aquele terceiro lá. Certo? Asiático, em regra, vota também no Partido Democrata. Certo? E nisso aí, dizia lá, como você manipular ressentimentos entre grupos étnicos, como evitar perdê-los, como cada grupo reage, né? Quando você vai contra os seus interesses, né? Por exemplo, o hispânico dizia lá, se o Partido Democrata irritar os hispânicos, né? Eles nunca mais votam em nós, porque eles têm esse comportamento como consumidores. Enquanto consumidores, tinham lá todo um discurso de marketing. Certo? Usava o termo consumidores eleitorais. Falava lá, inclusive usava o termo brand em relação ao Partido Democrata. Então, assim, política americana é uma política étnica. Essa coisa que todo mundo tem que entender. Isso aí importa muito. E no caso, o Partido Democrata é um partido que é especialista nisso, em manipulação de grupos étnicos. Já há muito tempo. E quando algum grupo étnico perde o interesse neles, eles vão logo atrás de outros grupos, de buscar o interesse de outros grupos étnicos. Por exemplo, agora eles estão investindo muito nessa questão do muçulmano americano, de árabes, etc. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.